Beleza, pessoal. Dando continuidade aqui agora vamos falar sobre essa associação de resistores. E aí, a princípio, a justificativa, né, do porquê que a gente faz essa associação de resistores é a mesma lá do caso dos capacitores, né? Então vamos pensar que nem todos os valores de resistores são produzidos industrialmente, né, são comercializados, então pode ser que surja a necessidade de para o funcionamento adequado de um circuito que você tenha um valor específico de resistor, de resistência. E aí, então, se ele não é comercializado, ou você desenvolve um material que tenha essa resistência, desenvolve um dispositivo que tenha essa resistência, ou então, uma outra maneira seria fazer a associação desses resistores, e então, dependendo desse tipo de associação, se é em série, se é em paralelo, ou os dois juntos, conseguir chegar nesse valor para a resistência específica de alguma aplicação, né? Então, nós vamos discutir sobre essa associação de resistores em série e em paralelo. E, novamente, assim como lá para o caso dos capacitores, aqui, né, a gente pode ter como base esses dois princípios, né, que são o princípio da conservação das cargas e também o princípio da conservação da energia. Então, tendo como base esses dois princípios, a gente consegue entender o funcionamento dessa associação dos resistores. Vamos começar com a associação em série, né? Onde, assim como lá na associação de capacitores, a associação em série, se a gente imaginar que o resistor ele tem dois terminais, né? O terminal da esquerda e da direita, seria eu ligar um terminal no outro, né? Então eu pego um terminal do resistor, ligo no terminal do próximo e assim sucessivamente, ligando dos terminais entre si. E com isso, né, mais ou menos dessa forma, o terminal B, o terminal C é do resistor 1 e 2, o terminal D é da ligação entre o resistor 2 e 3, o terminal A, e se tivesse outros resistores, né, continua ligando dessa maneira. Ok, então, se a gente analisa esses pontos, né, o ponto B, o ponto C, D e A, então a gente consegue escrever a diferença de potencial entre cada um desses resistores. Então eu posso escrever a diferença de potencial de B até C vai ser a resistência R1 e a corrente que passa por ele. A diferença de potencial de C até D vai ser o resistor 2 e a corrente que passa por ele. E assim a diferença de potencial de D até A vai ser a resistência 3 vezes a corrente que passa por ele, I3. Tudo bem, então no que a gente está comentando é o seguinte: se a gente tem um único fio, né, e aí então não tem separação de fio, não tem divisão de fio, é um único fio que começa no ponto B e termina lá no ponto A, ligando esses resistores, né? Então é simplesmente um fio ligado no outro, mas é um único fio. Então o que acontece é que a mesma quantidade de carga que chega no ponto B é o que tem que sair lá no ponto A, né? Por conservação das cargas. Não vai aparecer carga do nada e nem sumir carga do nada. Então com isso a gente tem que a corrente no ponto B vai ser igual à corrente no ponto C, que é igual à corrente em D, que é igual à corrente em A. Ou seja, a corrente na associação em série é constante. Então, a corrente que passa no resistor 1 é igual à corrente que passa no resistor 2, que é igual à corrente que passa no resistor 3. E aí não precisa de índice, então, para identificar quem. É a corrente I. Ok. Mas aí, agora tem o seguinte, então se a corrente é uma só e cada um dos resistores tem um valor, então a diferença de potencial entre cada um desses terminais, entre o terminal B e C, é diferente da diferença de potencial entre C e D, que por sua vez é diferente da diferença de potencial entre A e D, né? Ok, o que eu estou querendo falar com isso? Que para cada um deles vai ter um consumo específico de energia, uma vez que cada um deles tem uma resistência e aí então uma certa eficiência em converter parte dessa energia elétrica, né, através dessa diferença de potencial, em energia térmica. Cada um dos resistores tem um valor. Cada um deles vai ter uma queda de tensão diferente. Mas, ainda assim, a diferença de potencial que tem entre os pontos A e B, né, ou seja, a diferença de potencial
entre toda essa associação dos resistores, ela tem que ser exatamente o que a soma de cada um desses resistores consome. Ou seja, a diferença entre o ponto A e a diferença de potencial entre o ponto A e B tem que ser a soma da diferença de potencial de B até C, com a soma da diferença de potencial de C até D e, por sua vez, com a soma da diferença de potencial de D até A. Então, esse seria o outro princípio, o da conservação da energia, né? Então, a diferença de potencial total tem que ser igual à diferença de potencial de A até B, né? Entre os extremos dessa associação em série, tem que ser exatamente a soma de cada um desses componentes. Ok, daí a gente pode fazer o seguinte, então vamos pensar naquela de, então qual é o efeito que esses três resistores exercem sobre o circuito, né? O que essa associação de resistor exerce sobre o circuito? Qual que é a equivalência dessas três resistores no circuito? Então vamos calcular a resistência equivalente para isso. A resistência equivalente é aquela que causa é o efeito que esses três resistores associados causam no circuito. Então, para a diferença de potencial de A até B e para a corrente que passa nesse pedaço do circuito, qual é a resistência? É a equivalente. Daí, então, essa aqui seria a equação do resistor, né? Como se fosse um único resistor fazendo o mesmo efeito que esses três resistores associados em série. E aí, então, é a corrente vezes a resistência equivalente. Isso é a diferença de potencial de A até B. Só que ela é a soma das diferenças de potencial de cada um dos resistores, né? A gente já tinha visto isso antes. Então, é R1 vezes I, R2 vezes I, R3 vezes I. A soma dos três. Então, se eu colocar a corrente em evidência, e como tem a corrente aqui do outro lado da igualdade, eu posso dividir, né, todos os termos pela corrente e aí então fica que a resistência equivalente é a soma de cada um dos resistores. Se a gente tivesse N resistores associados em série, a resistência equivalente é a soma de todos os N resistores. E aí a gente pode concluir ainda que na associação em série de resistores, o resistor equivalente ele é maior do que qualquer um desses resistores individuais. Ok. Com relação à associação em paralelo, e essa daqui é semelhante à associação de capacitores em paralelo, então vamos imaginar que a gente tenha dois fios, né? Por exemplo, esses dois fios aqui. Então, como é que eu faço para essa associação em paralelo? Então, vamos supor que esses dois dedos são os terminais dos resistores. Então, eu ligo um dos terminais no fio da esquerda, o outro terminal no fio da direita. Depois eu ligo um terminal no fio da esquerda, o outro no da direita, e assim eu vou ligando os terminais em cada um dos fios. O terminal da esquerda no fio da esquerda, o terminal da direita no fio da direita, e assim vai formando essa associação em paralelo. E essa seria a forma da ligação para associação em paralelo. Lembrando que o resistor ele não tem lado, né? Então não tem terminal da esquerda, terminal da direita, simplesmente para ter uma referência mesmo que eu estava falando. Então, vamos supor que tenha esses três resistores, né? R1, R2 e R3. E aí, então, aqui eu já marquei todos os pontos possíveis, né? Tem o ponto A e o ponto B, que são os extremos, né? Onde está conectado no restante do circuito. E aqui, né? No meio do caminho, essas ligações. Ok, então, se a gente vai analisar ponto a ponto aqui, a gente pode entender, né, qual que é a contribuição ou qual que é o consumo de cada um desses pedaços do fio, né, no caso. Se é somente um fio de ligação, ele não consome e, obviamente, não fornece energia para o sistema. Se passa por um resistor, ele consome energia do circuito. Ok, se a gente analisa as diferenças de potenciais entre os pontos C, E, G e J até o ponto A, é tudo zero. Por quê? Olha só. De A até C é somente um fio de ligação, então não tem consumo de energia. De A até E também é só um fio de ligação e também não tem consumo de energia. De A a G é só o fio de ligação, não tem consumo. De A até J também é um fio de ligação e não tem consumo de energia. No outro lado, de B até D,
de B até D é só o fio de ligação, não tem consumo de energia. De B até F também, de B até H também, de B até L também. Então, o que a gente tem é que a diferença de potencial entre os terminais dos resistores, a diferença de potencial entre o fio até o terminal do resistor, ela é zero, porque é só o fio de ligação. Então, todos os potenciais de A, o potencial em A, C, E, G e J, eles são iguais, assim como o potencial em B, D, F, H e L também são iguais, né? Ou seja, nas partes em que é somente fio de ligação, não tem consumo de energia. Então a gente pode pensar que a diferença de potencial entre os terminais dos resistores associados em paralelo é a mesma, é constante, porque para fazer essa ligação dos resistores é somente fios de ligação e nelas a gente está considerando que são fios ideais, então não tem consumo de energia. Então, por exemplo, se a gente analisa a diferença de potencial para o resistor R1, no resistor R1 a gente tem os pontos E, F, a diferença de potencial de E até F. Só que a diferença de potencial de E até F, a gente viu que VE é igual a VA e VF é igual a VB. Então a diferença de potencial de E até F é VA menos VB. No resistor R2, a mesma história. No resistor R2 é os pontos G e H, né? Os terminais começam ali nos pontos G e H. Só que a gente viu que a diferença de potencial em G é igual à diferença de potencial em A e a diferença de potencial em H é igual à diferença de potencial em B. Então, a diferença de potencial do resistor R2 é a mesma que VAB. E a mesma coisa vai ser para o resistor R3. E vai ser a mesma diferença de potencial de A até B. Ou seja, a diferença de potencial para associação em paralelo de resistores é a mesma. Só que aí tem um detalhe. Se a diferença de potencial é a mesma e cada um deles tem uma resistência, um valor para resistência, isso significa que a corrente elétrica é diferente, né? Basta a gente passar a resistência dividindo, a gente conclui que I1 vai ser diferente de I2, que vai ser diferente de I3. Mas, ainda assim, a gente tem uma relação sobre isso. É que no ponto C é onde o fio se divide. No ponto D é onde o fio se encontra. E aí, então, isso significa o quê? Que no ponto C a gente tinha uma determinada quantidade de carga por unidade de tempo que estava chegando no ponto C, e aí, então, ela vai se dividir em 3 segmentos, mas essa quantidade de carga dividida nos 3 segmentos, a soma dela deve ser exatamente a quantidade de carga que tinha antes da divisão. Ou seja, tem que valer o princípio da conservação das cargas. E isso também vai valer depois quando esses fios se encontram, onde esses 3 segmentos se encontram no ponto D. E aí, então, depois que eles se encontram no ponto D, vai ser exatamente a mesma quantidade de carga que vai continuar se deslocando para o restante do circuito, né? Vai compor a corrente elétrica. E aí, então, pela conservação das cargas, a gente tem que a corrente antes da divisão dos fios, antes do ponto C, é a corrente I, e após a divisão dos fios, ela é I1, que passa pelo resistor 1, I2, que passa pelo resistor 2, e I3, que passa pelo resistor 3, e I corresponde à soma de I1 mais I2 mais I3. Ok, e aí, para a gente determinar esse efeito dessa associação dos resistores sobre esse pedaço do circuito, então a gente deve fazer o seguinte: qual é a diferença de potencial que esses resistores estão submetidos e qual é a corrente elétrica que chega nesse segmento do circuito, né, que esses resistores estão submetidos. E aí a gente tem que a diferença de potencial é VB menos VA e a corrente elétrica, né, que chega no ponto A e sai do ponto B é I, é a corrente I. E aí então o efeito que esses 3 resistores exercem no circuito é a resistência equivalente que a gente vai determinar. Então, se a gente escreve a equação do resistor com relação à corrente elétrica, então fica I é igual a diferença de potencial VAB dividido pela resistência equivalente, e isso vai ser a equação do resistor para cada um deles. A diferença de potencial de A até B dividido por R1 para o pedaço do resistor 1,
A diferença de potencial de A até B é dividido por R2, por pedaço do resistor 2, e a mesma coisa para o resistor 3. Como a diferença de potencial é a mesma, é comum em todos os termos, eu posso dividir todos eles por essa diferença de potencial. E aí eu concluo que a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Né? Ok, se eu tivesse N resistores, né, uma associação em paralelo de N resistores, o resultado seria 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a soma de cada um desses resistores. Né? Daí a gente também pode acrescentar, né, que a resistência equivalente de uma associação em paralelo ela é menor do que qualquer um dos resistores individuais. Né? Então, seria isso para essas associações. Eu coloquei aqui um exemplozinho para uma associação mista. Né? O que é associação mista? É aquela que tem tanto associação em série quanto associação em paralelo. Né? E aí aqui a gente tem o seguinte, vamos observar, eu tenho 3 situações, e aí então eu vou começar com essa que eu vou chamar de resistência equivalente 1. Né? A resistência equivalente 1 é entre esse resistor de 4 ohms e esse resistor de 12 ohms. E aí então, quando eu calculo a resistência equivalente, como ele está em paralelo, então fica 1 sobre resistência equivalente 1 é 1 sobre 4 mais 1 sobre 12, né? Porque é uma associação em paralelo. E aí então, a resistência equivalente, né, tirando o mínimo múltiplo comum, que é 12, e invertendo, fica 12 sobre 4, que é o mesmo que 3 ohms. Então, eu poderia substituir essa associação em paralelo de resistores por um único resistor, que é o de 3 ohms, o equivalente a essa associação em paralelo, essa associação em paralelo dos resistores de 4 e 12 ohms. Beleza. Agora, com relação a essa outra associação entre o resistor 5 ohms e o resistor equivalente 1, então é uma associação em série, né? Um vai ficar seguido do outro. Nessa associação em série, a resistência equivalente é a soma deles. Então a resistência equivalente 2 vai ser 5 mais 3 ohms, que dá 8 ohms. Beleza. E por fim, né, a gente tem a última associação, que vai ser entre esse resistor de 24 ohms e o resistor equivalente 2. Né? Como é uma associação em paralelo, então 1 sobre a resistência equivalente, que eu estou chamando de resistência equivalente 3, vai ser 1 sobre 8, porque é a resistência equivalente 2, mais 1 sobre 24, porque é o valor da resistência desse resistor naquele segmento de cima ali. Então, a resistência equivalente 3 é o mesmo que 24 sobre 4, que dá 6 ohms. Beleza, né? Então, aqui a gente vê o seguinte, que, por exemplo, se eu tivesse interessado num resistor que é de 6 ohms, mas comercializado eu só tenho esses valores, 4, 12, 5 e 24 ohms, eu não conseguiria usar isso num dispositivo que precisa de 6 ohms. Então, com essa associação mista, né, que contém tanto uma parte de associação que é em paralelo, outra que é em série e mais uma que é em paralelo, a gente conseguiria, né, com essas ligações, fazer um resistor equivalente que corresponde a 6 ohms. Né? Seria essa a ideia, então, para associação dos resistores.